Vamos falar hoje da tração elétrica cervical. A evidência científica comprova que é um dos melhores tratamentos para discopatia, ou seja, hérnia discais. Entenda que as trações é um tratamento na causa do disco. E olha o que eu estou falando, tratar o disco. Muitas vezes nós vamos fazer a tração da cervical e quando a descompressão, a compressão é sobre o segmento da cervical alta, tá muitas dores de cabeça. As famosas dores de cabeça cervicogênicas, que tem uma incidência muito grande. E geralmente aquelas dores de cabeça quando você toma medicamento não dá resultado, porque tem desequilíbrios mecânicos. O princípio da tração cervical é fazer um afastamento do segmento da coluna vertebral e liberar as obstruções da coluna, no caso a cervical, que é muito comum. Mas tanto a tração da lombar, que eu já tenho num vídeo passado que você pode assistir, quanto a tração cervical, na verdade vai ter mais ênfase da lombar para lombar, mas traciona-se tudo, o paciente sente até na cervical, porque traciona todo o segmento da coluna. E a tração cervical também. É comum a gente começar a fazer na cervical e o paciente sentir tensão em todo o segmento da coluna vertebral, até mesmo no cóccix. Isso mostra que o tubo dural está sem flexibilidade. Mas vamos conhecer então esse segmento que é fantástico. E é o que mais tem de evidência científica. Mas olha só que interessante. Na lombar, para você fazer uma flexão legal, uma distração legal, você tem que fazer uma flexão com a tração. A cervical, já pela sua anatomia, você pode fazer uma tração direta. Mas também pode colocar o segmento em flexão. Se eu quero abrir, se é uma hérnia póstero-central, é interessante eu fletir o paciente. O equipamento flat. A maca também flat se eu quiser acentuar mais. Se não é uma hérnia póstero-central, então eu posso utilizar o segmento longitudinal mesmo, sem estar elevado. E também lembrando sempre que é muito importante você utilizar o conforto do seu paciente. A partir do momento que já colocou os colchetes sobre a região da base do occipital, coloca uma faixa sobre a região da cervical do paciente e faço e ligo o equipamento. O paciente já está bem posicionado, é importante você pegar o dinamômetro digital dele, zerá-lo e explicar para o paciente o que vai ser feito. Vou colocar uma flexão mínima para dar um pouco mais de abertura póstero-medial do meu paciente e começo o processo de tração. Zerei, na hora que eu já fiz a tração, fiz a póstero, superiorizei um pouquinho a tração elétrica, ele já marcou o meu dinamômetro de 1,5 kg de pressão. Então por isso que é importante você zerar ele, para você ter muita precisão no trabalho de tração que você vai fazer. Tem o botão retorno, o botão traciona e o botão volta a zero. Então, ficando pressionado, pressão traciona, começo a tracionar. E eu tenho uma régua aqui de precisão para ver que começa do 0, né? Vou voltar aqui. Começa do 1 e do 1 eu vou tracionando até chegada da amplitude máxima. O que é interessante é o dinamômetro e nós utilizamos na média para tratamento inicial 5 kg de tração e tratamentos avançados no máximo 13 kg, ok? Faço a tração e aí, vindo aqui na régua, você vai ver, já começar a fazer a elevação. Tá tracionando, Silvia? Uhum. Tá doendo? Não. Já está 1 kg de tração, ó, 1,5 kg. Então, quando eu comecei nessa elevação a fazer a tração da Silvia, com mais ou menos 1 centímetro de afastamento do segmento da coluna vertebral, então o que está acontecendo? E é importante que a paciente não se mexa em nada, senão vai perder a compressão. Tendo 1,5 kg de tração, já está começando a afastar a coluna cervical. Tá ok? Perfeito. Vou aumentando a tração. Tá tranquilo, Silvio? Tá. Olha só. Já fomos agora para os 3 centímetros. Então, de 1 centímetro já fomos para 3 centímetros. Que interessante, né? E já estou com 2 kg de tração. O que é importante é que o paciente não se mova. Porque se ele se mover,
o dinamômetro vai perder a tensão. Então é interessante que ele fique confortável. A tensão está no centro do pescoço, ou está na torácica ou na lombar? Pescoço. Perfeito. Está pressionando muito aqui os colchetes? Não. Não? Está confortável? Então, faça um pouquinho de tração, todos comprimindo. No momento que você afasta os discos intervertebrais, ele faz uma pressão negativa, ou seja, como se fosse um shampoo. Você aperta o shampoo, ele sai. Você tira a bisnaga do shampoo, ele não volta. A mesma coisa começa a acontecer. E lembrando que nesse tratamento é comum você ter centralização da dor. Vários pacientes com dor de cabeça começam a fazer tração, ela vem centralizando a cervical. Mas lembra, é um tratamento do disco, das cartilagens, dos ligamentos, de toda essa tensão do nosso sistema. Então, não é para ser só confortável. É o máximo de conforto, sim, mas o paciente pode sentir uma pequena sensibilização, pois nós estamos tratando cartilagens que estão agredidas, ok? Continua a tração e vou sempre no conforto do meu paciente. Como é que tá, paciente? Tranquilo. Posso aumentando? Pode. Já cheguei a 3,5 kg de tração, 4 kg de tração. Olha só, já chegando para 4 centímetros também de afastamento. É bastante. 4 centímetros é como se fosse 3 dedos. Tá ok? Então olha só o tanto que a cervical dela está afastando em toda a segurança. Lembrando que o equipamento que nós trabalhamos é todo chancelado pela Anvisa, regulamentado, ou seja, é o que tem de melhor das evidências científicas. Ok? E como que você está sentindo agora? A tração está só na cervical ou sentindo na torácica e na lombar? Um pouquinho na lombar. Olha só, isso mostra que o tubo dural dela está com retração. Por isso que está tracionando também a lombar. Com uma visão maior na cervical e agora chegando até a lombar. Vamos chegar a 5 kg? Dá? Dá. 4,5 kg. 5 kg de tração. 5,5 kg na verdade. Está oscilando entre 5 a 5,5. Tá ok? E o que você está sentindo, paciente? Fala pra gente. Agora está um pouquinho mais apertado aqui, no lugarzinho do pescoço. Volta um pouquinho para ficar melhor? Não, tá tranquilo ainda. Tá ok. E a lombar. Perfeito. Então, um momento que aí você já deixou seus 5 minutos, você pode deixar com a evolução até 15 minutos. A paciente aqui já está uns 5 minutos de tração. E como é a primeira vez, terminou o tratamento, vamos, por exemplo, você fala, Fábio, está muito, você retorna um pouquinho. Ficou confortável? Paciente, ficou confortável. No momento que você terminar o tratamento, isso é muito importante. Você aperta o botão 0, que a própria máquina vai zerar, você não mexe a angulação alguma, o paciente não se movimenta, deixa a tração voltar na sua velocidade, pois os discos estão retrocedendo ao processo natural e o paciente não levanta também. É muito importante que o paciente, depois que chegou no 0, o paciente ficar mais 1 minuto a 2 minutos deitado sem se movimentar, para você ter todo o retorno da tração que foi feita sobre a coluna cervical. Tá ok? O equipamento, no momento que já chegou no 0, aí você pode desligá-lo, né? E aí aguarda os seus 2 minutinhos, né? Para os tecidos voltar à sua normalidade, né, o seu estado de tônus normal, e aí você pode levantar, ok? Se você vai interligar terapias manuais, a tração é a última que você faz, no mesmo atendimento. Você não faz a tração e depois vem manipular, porque os segmentos estão todos abertos, ok? Você faz a tração por último e dali libera o seu paciente para ir embora. Silvia, o que você sentiu? Ficou mais relaxado? Uhum. Aperta seu trapézio para você ver. Ficou molinho? Bem molinho. Depois de 1 minuto, você pode sim tirar o paciente dos seus locais, porque a gente tracionou quase 5 centímetros você, tá? É bastante. Uhum. Olha o tanto que afastou, de 3 a 4 dedos. Então é um afastamento muito significativo e com toda a segurança, respeitando as bandeiras, respeitando a lei da não dor, nós estamos com toda a tranquilidade e segurança para poder tratar a causa da sua hernia de disco. Obrigado.